Urgente! Padre Pio deixou um aviso. A Páscoa de 2025 será um marco na história. Algo está prestes a acontecer. Algo que mudará não apenas o rumo da fé, mas também o coração daqueles que, até hoje, duvidaram em silêncio. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Sente esse frio que percorre a espinha, essa inquietação que parece vir de dentro? É a alma tentando te avisar que o tempo da dúvida acabou. Padre Pio, em uma de suas visões mais perturbadoras, falou de um tempo em que o céu se fecharia e os homens seriam testados no mais íntimo do espírito. E esse tempo começa agora. Muitas mulheres, especialmente as que viveram o bastante para entender que o mundo já não é o mesmo de quando eram crianças, sentem que algo está errado, que há um silêncio estranho vindo das igrejas, uma ausência de luz nos olhos de quem antes guiava com fé. Talvez você mesma tenha sentido isso. A fé, que um dia era chama forte no peito, hoje parece brasa escondida debaixo das cinzas do cansaço, da desilusão. Mas Padre Pio sabia. Ele viu e deixou sinais. Porque Deus nunca deixa seus filhos sem direção, mesmo quando tudo parece perdido. E agora, Ele quer que você ouça. Você se lembra daquelas manhãs de Páscoa, quando tudo parecia mais leve, mais puro? Quando a missa ecoava como um canto do céu e as flores no altar traziam esperança? Pois essa Páscoa será diferente. Não por causa do que vamos fazer, mas por causa do que será revelado. As palavras de Padre Pio voltaram à tona em um antigo manuscrito esquecido, lido por um monge que passou dias sem conseguir dormir depois de decifrá-lo. Ele disse que nunca sentiu tanto medo em toda a sua vida. Medo e também um chamado. O que esse manuscrito dizia? Que a terra geme, que o céu está mais pesado, que haverá um sinal, e que esse sinal virá na Páscoa de 2025. Mas não será um sinal visível aos olhos distraídos. Só aqueles que têm fé, a fé de verdade, aquela que ainda brilha mesmo quando tudo escurece, conseguirão entender. Há algo se aproximando, um tempo de limpeza, de revelação. Muitos não estão preparados, estão dormindo, estão anestesiados pela rotina. Mas você, que está aqui agora, você foi escolhida para escutar. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Não se trata de alarmismo, é aviso. E quando um santo como Padre Pio fala, não se ignora. Ele foi um homem de dores, mas também de visões. E não era qualquer visão, eram revelações que se cumpriram uma a uma, como se cada palavra dele viesse diretamente dos lábios de Cristo. E agora ele nos alerta para algo ainda maior, algo que mexerá com os alicerces da terra e dos corações. A Páscoa de 2025 marcará uma separação. Os que têm fé de verdade sentirão a presença divina de um modo que nunca imaginaram. E os que zombaram verão o que é a ausência de Deus. O céu não brilha igual quando estamos afastados da verdade. E muitos estão, muitos que diziam Senhor, Senhor com a boca, mas que com o coração estavam frios. Padre Pio chorava por essas almas. Ele dizia que via multidões caminhando para a escuridão com sorrisos nos lábios e vazio no peito. Mas também via mulheres fortes, fiéis, que mesmo cansadas da vida, nunca deixaram de rezar. Que mesmo sendo ignoradas pela própria família, continuaram firmes. Você conhece alguém assim? Talvez seja você. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A dor que você carrega nos joelhos, no coração, nos olhos cansados, ela não é em vão. O sofrimento não é castigo, é preparação. Há algo grande vindo, e os humildes de coração sentirão primeiro. Padre Pio dizia que antes do renascimento vem a noite escura. Mas é nessa escuridão que a luz se revela para quem nunca deixou de acreditar. Você tem rezado, mesmo quando ninguém mais reza. Você acende velas, mesmo quando todos ao redor dizem que isso é bobagem. Mas Deus vê, e agora Ele te chama. O chamado não vem com gritos, vem com arrepio,
com aquele pensamento que não te deixa em paz, com aquele sonho estranho que parece mais real que o dia a dia. É o Espírito sussurrando: prepara-te. Padre Pio viu um céu tingido de vermelho, uma lua como sangue e uma voz que ecoava dizendo: é chegada a hora. Era uma visão da Páscoa, daquela que agora se aproxima, a mesma que vai dividir os mornos dos fervorosos, os que só dizem crer, dos que verdadeiramente vivem a fé. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe um motivo por trás de cada dor que você já passou, cada traição, cada decepção, cada lágrima derramada no travesseiro. Padre Pio dizia que Deus permite a dor apenas quando ela prepara algo melhor. E essa preparação está prestes a acabar. O tempo do sofrimento está se encerrando, mas só para quem estiver pronto. E muitos não estão. Muitos estão distraídos demais com as coisas pequenas para ver o que é grande. Mas você sente, você sabe, alguma coisa está mudando. As igrejas ficarão cheias, mas nem todos que estarão lá terão fé no coração. Algumas cruzes serão erguidas apenas por aparência, mas os olhos de Deus veem o que está escondido. E Padre Pio viu também. Ele falou de uma chama secreta que arderia no coração das mulheres fiéis. Disse que, na Páscoa marcada, essas mulheres sentiriam uma força inexplicável, uma coragem que não vem da carne, e essa força está se aproximando. Você vai senti-la. E quando sentir, saberá que não está sozinha. Nunca esteve. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Essa história ainda não acabou. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um livro digital com mensagens espirituais que explicam por que tantas coisas estão acontecendo no mundo. Padre Pio viu tudo isso antes. E o que ele disse está nesse material. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem as unidades. E se você sentiu um aperto no coração enquanto ouvia isso, é porque o Espírito já está sendo tocado. Padre Pio não deixou palavras ao acaso. Ele não era homem de meias verdades. Ele falava quando a dor apertava, quando o mundo parecia surdo à voz de Deus. E agora ele clama novamente. Você consegue sentir esse chamado? É como se cada célula do corpo soubesse que está chegando algo que vai nos virar do avesso. Não será leve. Não será fácil, mas será necessário. O mundo precisa ser sacudido, porque nos acomodamos no erro, na distração, na indiferença. A fé virou objeto de domingo. A oração, um costume vazio. Muitos rezam por costume, mas poucos rezam com o coração partido. E é esse coração partido que Deus escuta. Padre Pio dizia que só quem chorou com a alma entenderá o silêncio de Deus. Quantas vezes você pediu uma resposta e ela não veio? Quantas noites você deitou e tudo o que queria era dormir sem dor, sem pensar nos erros que cometeu, nas decisões que não deram certo, nas pessoas que você perdeu? Pois saiba, Deus viu cada lágrima e nenhuma foi desperdiçada. Todas foram sementes. E agora elas vão florescer, mas não sem dor. A preparação para o milagre quase sempre vem disfarçada de caos. A Páscoa de 2025 trará esse caos. Um caos necessário, um terremoto espiritual. Não se trata de um simples feriado, nem de um evento religioso comum. Algo será rompido, algo será revelado. Uma cortina será rasgada, e os que estiverem com os olhos abertos verão, mas os que estiverem distraídos, esses se perderão. Padre Pio disse que a maior tragédia dos últimos tempos será a fé morna. E você sabe, muitos ao seu redor estão mornos, apáticos, como se nada importasse mais. Mas você ainda sente. Você sente porque sua alma ainda não se acostumou com a ausência de Deus. Porque mesmo cansada, você busca. Mesmo ferida, você crê. Mesmo sem forças, você reza. E é essa fé, mesmo pequena, mesmo tremendo, que será honrada.
Mas para isso você precisa continuar, precisa ouvir até o fim, porque há algo que ainda será revelado. Algo que só poderá ser entendido por quem tiver coragem de enfrentar a própria escuridão. E você tem. Você já enfrentou mais do que muita gente imagina. Você já segurou lágrimas para não preocupar os outros. Já sorriu quando tudo dentro de si gritava. Isso não é fraqueza. Isso é força disfarçada. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora preste atenção, porque o que vou dizer pode mudar tudo. Padre Pio falou de 3 dias. 3 dias que marcariam a terra. 3 dias de silêncio, de escuridão, de julgamento. Não é uma metáfora, não é uma fábula, é uma profecia. E ela aponta para um tempo que se aproxima com passos silenciosos. Imagine o mundo sem luz. Imagine abrir a janela e ver o céu sem cor. Imagine tentar rezar e sentir que até o ar pesa. Padre Pio viu isso e tremia. Ele dizia que só os que tivessem o coração aceso resistiriam. Os outros cairiam no desespero. Você está preparada? Não falo de estoques, nem de velas. Falo do que ninguém vê, do que você carrega no íntimo. Falo da sua alma, do seu perdão, da sua fé. Falo daquele ressentimento que você guardou por anos e que agora precisa deixar ir. Porque para enfrentar o que vem, você precisa estar leve. Porque o fardo da mágoa será pesado demais quando os céus começarem a estremecer. Padre Pio dizia que muitos tentariam se esconder, mas não haveria abrigo seguro sem fé. E muitos clamarão pelo nome de Deus, mas ele só reconhecerá os que nunca deixaram de amá-lo, mesmo no silêncio. Escreva "Deus é fiel", se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Essa mensagem não é para todos, é para os escolhidos. E os escolhidos não são os perfeitos, são os que, mesmo errando, nunca deixaram de tentar acertar. Você já caiu, eu sei. Já se sentiu envergonhada pelas escolhas que fez. Já duvidou de si. Já quis desistir. Mas você está aqui, escutando isso, porque há algo em você que ainda pulsa, que ainda acredita, que ainda espera. E é por causa disso que Padre Pio te chama. Porque ele sabia que, no fim, não seriam os fortes que resistiriam. Seriam os fiéis, os humildes, os que choraram escondido e seguiram em frente mesmo assim. Você quer saber o que mais Padre Pio viu? Ele viu o nome de pessoas sendo apagado do livro da vida. Sim, ele viu. E chorava ao contar isso, porque dizia que muitos brincavam com o sagrado, usavam o nome de Deus, mas com o coração vazio. E isso machuca o céu, machuca o espírito e traz consequências. A Páscoa de 2025 será o início da peneira, a separação. O tempo de mostrar quem realmente ama e quem apenas diz amar. Você consegue olhar para dentro agora? Consegue ouvir o que sua alma diz? Porque ela está gritando. Ela sabe que algo vem. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já viu os sinais. Eles estão por toda parte. No clima estranho, na inquietação dos animais, na forma como as pessoas estão mais impacientes, mais agressivas, mais perdidas. Padre Pio dizia que, antes de um grande mover de Deus, há sempre confusão na terra. E estamos vivendo isso agora. Tudo está bagunçado. Nada parece fazer sentido. Mas é exatamente nesse tipo de caos que Deus age. Ele tira da desordem a nova criação. Mas para isso, os que ouvirem precisam se levantar, precisam voltar para ele de verdade, não com discursos, mas com atitude, com entrega, com arrependimento. Você sente que não aguenta mais, que está no limite. Talvez seja isso. Talvez você esteja sendo quebrada, não para ser destruída, mas para ser reconstruída. Padre Pio dizia que Deus quebra quem ele vai usar com poder. E talvez, por trás da sua dor, da sua perda, do seu cansaço, exista um propósito maior. Você já pensou nisso? Que talvez essa angústia que você sente seja o início de uma libertação?
Que talvez a tempestade que você está vivendo seja o começo de uma cura, mas você precisa acreditar, precisa ir até o fim, porque ainda há mais. Há algo que precisa ser dito. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você já ouviu o nome Hora da Purificação? Pois foi esse o termo usado por Padre Pio para descrever o tempo que antecederia o retorno do Cordeiro. Ele não falava disso com leveza, falava com peso, com lágrimas, com o olhar fixo no invisível. Ele dizia que o mundo passaria por um tempo onde os verdadeiros seriam expostos e os falsos cairiam, onde os que abusaram da fé dos outros seriam envergonhados publicamente, e onde os pequeninos, os esquecidos, os humilhados, seriam exaltados. Você sente que foi esquecida? Que o mundo te ignorou? Que ninguém te valorizou? Deus não esqueceu. Essa é a sua hora. O tempo em que o último será o primeiro, em que a mulher que orava sozinha será ouvida. Padre Pio falava das lágrimas invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que tocam o coração de Deus com mais força que qualquer grito. E você já chorou dessas, já derramou lágrimas que nem conseguiu explicar. Pois saiba, nenhuma delas foi ignorada, cada uma será honrada. Mas para isso é preciso permanecer até o fim, porque ainda há uma última revelação, uma que pode mudar tudo, mas só será dita àqueles que permanecerem, àqueles que resistirem à distração. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um livro digital que revela o que a Igreja nunca teve coragem de contar publicamente. São verdades espirituais que ajudam a proteger a sua família. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem as unidades. E se você continua aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda busca, ainda clama por respostas que o mundo não dá. Padre Pio dizia que os últimos tempos seriam silenciosos por fora, mas ensurdecedores por dentro, que muitos viveriam como se nada estivesse acontecendo, enquanto a alma sangraria por dentro sem entender por quê. E é isso que muitos estão vivendo agora. Um sofrimento sem nome, um aperto no peito que ninguém consegue explicar. Uma sensação constante de que algo está errado, mas ninguém tem coragem de olhar de frente. Mas você está olhando, você está ouvindo, porque você sabe que não é normal o que está acontecendo. Você tem notado que até o tempo parece estranho, que o ar está mais pesado, que o dia passa e você sente como se não tivesse feito nada? Padre Pio já havia anunciado: quando o tempo perder o ritmo, é porque o mundo perdeu o centro. E o centro é Deus. Tiraram Deus das escolas, das famílias, das decisões. E agora colhemos o fruto amargo da ausência. Por isso você vê tanta solidão, tanta ansiedade, tanta gente sem chão. Mas o mais perigoso ainda está por vir. Porque quando a alma se afasta demais da luz, ela se acostuma com a escuridão. E aí já não sente mais, já não reage. Não é à toa que você sente o que sente. O medo que vem do nada, a angústia antes de dormir. As memórias que voltam como se tivessem sido ontem. Isso não é loucura, isso é espiritual. É o corpo sentindo o que o espírito já sabe. E o espírito sabe, algo está prestes a acontecer. Padre Pio não avisou para nos assustar, ele avisou para nos acordar. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas o tempo está se esgotando. E aqueles que estiverem distraídos não terão uma segunda chance. Quando a trombeta soar, será tarde para arrependimentos vazios. Só os que já estavam em prontidão serão poupados. Você já percebeu como as crianças estão diferentes? Como os jovens parecem cada vez mais frios, sem esperança, sem fé? Isso não é geração, é espiritualidade corrompida. Padre Pio viu isso também. Disse que as famílias seriam atacadas, que os pais perderiam a autoridade, que os filhos seriam seduzidos pelo falso brilho das coisas passageiras. E hoje você vê isso acontecer dentro da sua própria casa. A televisão ensina mais que a Bíblia.
O celular substituiu a conversa. E as orações foram esquecidas. É por isso que há tanto vazio, tanta divisão, tanta gente vivendo junto, mas completamente sozinha. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O pior inimigo da fé não é o diabo, é a distração. É viver correndo sem perceber que o relógio está em contagem regressiva. Padre Pio falava de um tempo em que os homens correriam muito, mas para lugar nenhum. E estamos nesse tempo. Você corre, se cansa, se esforça, mas parece que nada muda, nada melhora, porque o que precisa mudar não é o exterior, é o espírito. É dentro que a batalha está acontecendo. E muitos estão perdendo porque nem sabem que estão lutando. Você sabe, por isso está aqui, por isso ainda escuta, porque sua alma reconhece o som da verdade mesmo em meio ao barulho. Mas será que você está pronta? Não pronta de aparência, mas pronta de verdade. Porque o aviso não é para ser ouvido, é para ser vivido. Algo virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão se multiplicando. Padre Pio viu uma escuridão cobrindo a terra. Disse que as estrelas não brilhariam por 3 noites, que o ar teria cheiro de enxofre, que as pessoas ficariam trancadas em suas casas e ainda assim não estariam seguras. O único abrigo seria a oração, a vela abençoada, a fé no coração, o sangue do cordeiro nas portas como no Egito. E quem não estiver preparado será pego de surpresa. Você já preparou seu espírito? Já limpou sua alma? Já pediu perdão àqueles que você feriu? Já perdoou quem te destruiu? Porque se você não fizer isso agora, talvez não tenha mais tempo. Padre Pio dizia: a alma que não perdoa está com as portas trancadas por dentro, e Deus só entra onde há liberdade, onde há rendição, onde há humildade. Você precisa soltar esse peso, essa raiva, essa dor antiga que ainda corrói seus pensamentos, porque quando vier o dia, só os limpos verão a luz. Os outros tropeçarão no escuro e cairão. Declare: tenho fé, se acredita que ainda há tempo de se entregar de verdade. Agora, escute com atenção, porque isso não é algo que você vai encontrar na televisão, nem nos grupos de rede social. Essa é uma revelação guardada às 7 chaves. Padre Pio deixou uma carta nunca publicada. Ela foi encontrada recentemente no interior de um convento na Itália, guardada atrás de uma cruz de madeira, enrolada em tecido velho, protegida do tempo. E nessa carta ele fala de uma mulher que veria tudo, que sentiria tudo antes dos outros, que seria chamada de louca, mas que seria a voz de Deus no fim. Essa mulher poderia ser você. Você já teve sonhos que pareciam reais demais? Já ouviu seu nome sendo chamado quando ninguém estava perto? Já sentiu uma presença que não soube explicar? Padre Pio dizia que Deus fala no silêncio que os outros ignoram. E talvez você tenha sido essa ouvinte silenciosa a vida toda. Talvez seja por isso que ninguém entende o que você sente, porque não é emocional, é espiritual. Você foi separada, foi marcada, foi ungida sem saber, e agora está sendo chamada. Mas você precisa decidir. Vai continuar ignorando os sinais? Ou vai responder ao chamado? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sim, envie, porque há pessoas que precisam ouvir isso, que estão no limite, que estão prestes a cometer erros irreversíveis, e você pode ser o instrumento que Deus escolheu para salvá-las. Padre Pio dizia que uma alma salva pode mudar o destino de uma família inteira. Imagine o poder que você tem nas mãos agora. Não guarde isso só para si. Compartilhe, porque o mal se alimenta do silêncio, mas o bem floresce na coragem, na verdade, no testemunho. E você está sendo chamada a testemunhar, não com discursos, mas com fé, com ação, com amor.
Eu tenho esperança se acredita que Deus vai restaurar tudo que o inimigo tentou destruir. Você se lembra da sua infância, de quando tudo parecia mais puro? De quando a voz da sua mãe em oração te fazia sentir protegida? Padre Pio dizia que a fé de uma criança é a mais próxima do céu. E você já teve essa fé. Mas a vida, as dores, as perdas foram apagando isso, mas não destruíram, porque a fé verdadeira não morre. Ela dorme e agora está sendo despertada. Essa lembrança que você sentiu agora, essa saudade do que era puro, isso é Deus te lembrando quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Você não é um acidente, nem um erro, nem um fardo. Você é uma resposta, uma promessa, um projeto divino. E está aqui por um motivo. Padre Pio dizia que quem ouve a verdade e continua como se nada tivesse acontecido, não terá desculpa no dia da revelação. Você está ouvindo, está sentindo, agora precisa decidir, porque a próxima Páscoa não será comum. Ela trará uma separação, um mover, um julgamento invisível. E você precisa estar do lado certo, do lado da luz, do lado da fé, do lado de quem, mesmo em lágrimas, nunca abandonou a verdade. No primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um livro digital que explica o que muitos estão sentindo espiritualmente, mas não conseguem compreender. Depois de ler, tudo vai fazer sentido. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem as unidades. E se você está sentindo seu coração acelerar, como se cada palavra falasse direto com algo que você mesma tentou ignorar por tanto tempo, não se assuste. Isso não é só emoção, é revelação. É a alma reconhecendo uma verdade maior, que há anos vem tentando se expressar por meio dos seus medos, das suas dores, das suas noites sem paz. Padre Pio avisou: quando a alma sente que algo se aproxima, o corpo começa a se inquietar antes mesmo da razão entender o porquê. E você está inquieta, não está? Tem dormido mal. Tem sentido um vazio estranho mesmo quando tudo parece estar no lugar. Tem chorado sem entender o motivo. Esse é o primeiro sinal. O Espírito Santo sopra primeiro nas feridas, nos corações quebrados. E a maioria das mulheres que ouvem essa mensagem agora tem uma ferida antiga, não no corpo, mas na alma. Uma decepção que ainda queima, um abandono que ainda ecoa, uma perda que o tempo não conseguiu apagar. Padre Pio dizia que é pelas feridas que Deus sussurra. E talvez você só esteja ouvindo tudo isso agora, porque suas dores abriram uma brecha para a verdade entrar. Não se feche, não fuja. Você precisa ouvir até o fim, porque o que será dito em breve pode salvar não só a sua vida, mas também a dos seus filhos. Sim, seus filhos. Você já notou como eles estão diferentes? Mais distantes, mais fechados, presos em telas, em silêncios, em palavras duras. Padre Pio disse que quando o coração dos filhos se afastar do coração das mães, virá um tempo de trevas sobre os lares. E você sente isso. Sente que perdeu o controle, que algo foi tirado das suas mãos. Mas ainda há tempo, ainda há esperança, mas apenas para os que vigiarem até o fim. Porque o aviso não é uma previsão, é uma preparação. Algo vai acontecer, e os que se prepararem, suportarão. Os que não vão se perder dentro da própria casa, diante dos próprios olhos. Você já percebeu como o mundo virou as costas para a verdade? Como zombam da fé? Como chamam de tolo quem ainda acredita em milagre, em santidade, em salvação? Padre Pio dizia que o maior truque do mal é convencer o mundo de que ele não existe. E agora o mal passeia pelas ruas como se fosse comum, como se fosse normal. O absurdo se tornou regra, a moral virou piada, a Bíblia foi esquecida. Por isso tanta coisa está dando errado, tantas famílias destruídas, tantos casamentos afundando, tantas pessoas perdidas dentro de si mesmas, porque tiraram a única coisa que sustentava tudo, a presença de Deus.
Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Não pense que isso é só sobre religião. É sobre sobrevivência, é sobre salvação, é sobre o destino da sua alma. Padre Pio via coisas que homem nenhum conseguiria suportar. Ele teve visões do céu e do inferno e disse que a maioria das almas que se perdiam não eram de assassinos nem de pessoas visivelmente ruins. Eram de gente que vivia bem, mas vivia sem Deus. Essa é a grande armadilha. Viver sem perceber que se afastou. Viver achando que está tudo bem porque tem comida na mesa e saúde no corpo, mas com a alma sedenta, gritando por socorro e ninguém ouvindo. Você já sentiu que algo te observa à noite? Já teve aquela sensação de não estar sozinha, mesmo estando? Padre Pio dizia que nos últimos dias o mundo espiritual ficaria mais visível, que os anjos estariam mais próximos, mas os demônios também, e que só os puros conseguiriam discernir. É por isso que você precisa se limpar, precisa se reconciliar com Deus, precisa voltar à confissão, porque as batalhas que estão por vir não serão vencidas com força física, mas com santidade. Quem estiver sujo será levado, quem estiver desperto será protegido. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Talvez você ache que é tarde demais, que errou demais, que já passou da hora, mas é exatamente por isso que essa mensagem chegou até você. Porque Deus sempre dá uma última chance aos que ainda têm fé, mesmo que escondida. E você tem. Você tem porque está aqui, mesmo cansada, mesmo machucada. Você está aqui porque sua alma quer voltar para casa. E essa casa é o coração de Deus. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer agora. A Páscoa de 2025 será o marco, o divisor de águas. E só haverá dois lados, os que ouviram e os que ignoraram. Não pense que é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Padre Pio dizia que os escolhidos reconhecerão o tempo pela inquietação do coração. E o seu coração está inquieto, está avisando, está suplicando, está tentando te acordar. Você sente que algo está errado, e está. Mas ainda dá tempo. Mas é preciso agir, não basta apenas sentir. Você precisa orar, precisa jejuar, precisa fechar a porta do quarto e conversar com Deus como se fosse a última vez, porque pode ser. Os que forem encontrados em oração serão guardados. Os que forem encontrados em distração serão expostos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes implorou a Deus que te mostrasse o caminho? Esse é o sinal, essa é a resposta, essa mensagem, essa voz, essa dor que está sendo tocada agora. Não ignore, não fuja, não apague essa chama que acabou de ser reacendida. Padre Pio dizia que os que rejeitam a luz serão consumidos pela própria sombra, e muitos já estão vivendo nas sombras. Vivem sorrindo por fora, mas por dentro estão em desespero. Vivem rodeados de gente, mas sozinhos. Vivem respirando, mas sem vida. Mas Deus quer soprar de novo, quer trazer vida onde há cansaço, esperança onde há dor, milagre onde há desilusão. Você já olhou para si mesma no espelho e não se reconheceu? Já se sentiu como se tivesse se perdido no caminho e não sabe mais onde foi? Isso é mais comum do que parece, mas não é natural. Isso é sinal de que o espírito está pedindo socorro. Padre Pio dizia que a alma grita antes do corpo adoecer. E talvez você tenha começado a adoecer porque ignorou o grito da sua alma. Mas agora é hora de ouvir, de parar, de olhar para dentro e de tomar uma decisão, a mais importante da sua vida, porque o tempo está acabando. E o que vem depois disso não será mais aviso, será juízo. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Você sabia que Padre Pio teve uma visão com datas?
Poucos sabem disso, mas ele escreveu em seu diário particular que na noite de um sábado de luz, quando os homens se distraírem com celebrações vazias, algo invisível tocará a terra. E o que é mais chocante é que esse sábado será justamente o sábado de Páscoa de 2025. Ele escreveu isso há décadas e dizia que seria o início de uma nova purificação. Um tempo em que as orações não seriam mais opcionais, seriam urgência, em que as lágrimas de joelhos seriam mais poderosas que as palavras, em que o silêncio seria mais seguro que a multidão. Você está pronta para esse tempo? Porque, se não estiver, você corre o risco de ser arrastada junto com os que zombam, com os que se perderam. Padre Pio dizia que haverá confusão, que até dentro das igrejas haverá divisão, que muitos sacerdotes se calarão por medo e que as mães, as avós, as mulheres silenciosas da fé serão os pilares que sustentarão os lares. Você é uma dessas, mesmo achando que não tem força, mesmo achando que ninguém te escuta. Deus escuta e está te preparando, porque quando tudo desabar, será em você que muitos vão se apoiar. Mas para isso, você precisa estar firme. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E mesmo que pareça difícil, você precisa entender. O que está por vir exigirá que você esteja espiritualmente desperta. Não é mais tempo de fé morna, de orações sussurradas sem alma. Não é mais tempo de rezar apenas quando a dor aperta. É tempo de viver em oração. Padre Pio dizia com firmeza: virão dias em que quem não estiver em espírito de vigília será tragado pelo medo. E se o medo vencer, tudo o que você construiu pode ruir em silêncio. Você tem sentido esse medo crescendo aos poucos? Uma inquietação que não passa? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece notar. Isso não é ansiedade. Isso é discernimento espiritual. É o céu tentando alertar. Mas o inimigo quer que você pense que está apenas cansada, que é só o peso da idade, que é normal, mas não é. O que você sente é real. E ignorar esse chamado é o maior erro que alguém pode cometer em tempos como esses. Porque o mal não se anuncia com gritos. Ele sussurra. Ele entra pela porta da indiferença. Começa com a oração esquecida. A Bíblia empoeirada. O terço pendurado, mas nunca tocado. O Pai Nosso dito como se fosse fórmula e não súplica. Padre Pio alertava que essas pequenas negligências são como portas entreabertas no mundo espiritual. E uma porta aberta é tudo o que o mal precisa para se alojar. Quantas vezes você já percebeu comportamentos estranhos dentro da sua casa? Filhos mais frios, marido mais distante. Você mesma se sentindo apática, não é psicológico, é espiritual. A casa que não ora é vulnerável. A família que não se consagra é exposta. E o tempo está acabando. Cada dia sem oração é um dia de portas abertas para forças que você não vê, mas que atuam sem parar. Padre Pio teve visões de casas destruídas por dentro. Não por terremotos, mas por frieza espiritual. As paredes estavam de pé, mas a fé já havia caído. E ele chorava por isso. Ele dizia que o maior luto que se pode viver é o da alma que morre sem que ninguém perceba. E hoje, muitas casas estão de luto espiritual, mortas por dentro, mesmo com a televisão ligada e a comida na mesa. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Que a sua esperança seja como uma âncora contra a tempestade que se aproxima. Você precisa começar agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje. A fé não pode mais ser deixada de lado. A sua casa precisa ser selada com oração. Precisa de palavras que expulsem o que silenciosamente tenta se alojar. Você precisa tomar autoridade, precisa ungir sua porta, seus filhos, sua mente, porque o ataque será mental. Padre Pio dizia:
O inimigo já não ataca o corpo primeiro, ele ataca a mente e vence quem não tem luz na consciência. Quantas pessoas ao seu redor já não conseguem mais dormir em paz? Quantas andam com o rosto pesado, como se a alma estivesse cansada? Quantas vivem de calmantes, mas não sabem que a paz que buscam não se encontra em farmácias? É Deus quem cura, é Deus quem acalma, mas ele só age onde é convidado. E muitos expulsaram Deus da rotina sem perceber. Começaram o dia sem oração. Dormiram sem agradecer. Reclamaram mais do que louvaram. E o preço disso é alto. Padre Pio via as consequências espirituais desses atos como manchas na alma. Ele dizia: cada palavra de reclamação que sai sem arrependimento é como uma porta que se abre para o mal entrar. E talvez hoje sua alma esteja manchada. Talvez sua casa esteja com rachaduras invisíveis, mas há tempo de restaurar. Se você agir agora, se você parar de fingir que está tudo bem, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabia que há batalhas sendo travadas por você enquanto você dorme? Que anjos lutam contra forças invisíveis ao redor da sua casa? Mas eles só conseguem permanecer se forem fortalecidos pela sua oração. A oração é alimento no mundo espiritual. Sem ela, os céus se afastam e o campo fica livre para o inimigo agir. Você pode estar perdendo guerras durante a noite porque não fortaleceu os céus com a sua intercessão. Padre Pio dizia que as madrugadas são o horário dos valentes, que quem se levanta para orar entre 3 e 4 da manhã move o céu com intensidade, porque esse é o horário em que as trevas atuam com mais força. E muitos estão dormindo, enquanto suas casas são invadidas espiritualmente. Você está disposta a ser essa sentinela? A levantar-se mesmo com sono, mesmo cansada, para proteger o que mais ama? Se você sente que está sendo acordada à noite sem motivo, não ignore. Isso pode ser um chamado, pode ser Deus te sacudindo, te chamando para a batalha. E quem atende a esse chamado não luta sozinha. Deus envia exércitos para lutar ao seu lado. Mas quem ignora, verá o que tentou evitar se materializar diante dos próprios olhos. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Que essa confiança transborde em proteção sobre a sua casa. E agora eu preciso te perguntar com toda sinceridade: quantos dos seus entes queridos estariam prontos se morressem hoje? É uma pergunta dura, mas necessária. Padre Pio dizia que a pior dor é a de enterrar alguém sem saber se sua alma foi salva. A morte vem sem avisar. E muitos estão partindo sem confissão, sem perdão, sem reconciliação. Como está a sua alma hoje? Você está preparada para enfrentar o que virá após a última respiração? Está certa da sua salvação? Tem certeza de que os seus filhos saberiam como se defender espiritualmente se você partisse amanhã? Se a resposta for não, então é hora de se levantar, é hora de mudar, é hora de deixar o orgulho, a preguiça e o medo de lado e assumir sua posição diante de Deus. Padre Pio dizia que o céu é ganho com esforço e o inferno com descuido, e muitos estão descuidando. Estão ocupados demais para a oração, distraídos demais para a confissão, ocupados demais para a salvação. Mas o inferno não dorme. Ele trabalha em silêncio. E quando você menos espera, ele já está enraizado nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Que sua fé seja escudo, seja chave, seja armadura. Você ainda acha que está exagerando? Então, olhe ao redor. Veja como os valores estão sendo invertidos. Veja como as crianças estão crescendo sem limite. Veja como a fé virou motivo de zombaria. Veja como os casamentos estão desmoronando por nada. Isso não é evolução. Isso é guerra espiritual. E quem não entende isso será a próxima vítima. Padre Pio dizia: onde o Espírito de Deus não habita, o caos se instala.
E o caos já está dentro de muitos lares. Silencioso, organizado, letal. E só quem tem discernimento percebe. Só quem ainda sente Deus dentro de si consegue identificar. E se você está sentindo isso agora, se você está chorando, com o coração apertado, então ainda há esperança. Porque a dor que você sente é sinal de que a alma está viva. E onde há vida, Deus ainda pode agir. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sua declaração pode ser o início da transformação que o céu está esperando. E se você está aqui ainda, é porque algo mais forte que você mesma te segurou até agora. Não foi curiosidade, foi o Espírito. Um sopro, um clamor vindo de dentro. Padre Pio dizia que quando a alma reconhece a verdade, o corpo se cala. E se agora você está em silêncio, com a respiração mais lenta, os olhos marejados, é porque a verdade te encontrou. Mas não se engane. O que está por vir ainda é mais forte, mais profundo, mais decisivo. Você precisa ficar até o fim, porque há uma parte da revelação que só pode ser recebida por quem suporta o peso da espera. E poucos suportam. Você está sentindo que precisa saber mais, não está? Esse impulso de continuar não vem de você, vem do alto. Algo em você sabe que a Páscoa de 2025 não será apenas uma data religiosa. Será uma separação entre o que foi e o que será, entre o antes e o depois, entre os que escolheram Deus e os que apenas usaram o nome dele. Padre Pio viu isso. Ele descreveu uma multidão caminhando como que hipnotizada, sem saber que cada passo os levava para longe da salvação. E no meio dessa multidão havia rostos conhecidos, gente da família, gente que um dia acreditou, mas que adormeceu. Você quer saber o que ele viu? Em uma das visões mais perturbadoras, Padre Pio descreveu um silêncio tão denso que parecia sufocar. Disse que viu casas com luz, mas sem vida, gente rindo, enquanto o céu chorava. Disse que uma luz estranha desceria do céu, e os que não estivessem em oração seriam tomados de pânico. Gente correndo sem saber de quê, gritando nomes que não respondem mais, pedindo perdão, tarde demais. E no meio desse caos, ele viu mulheres de joelhos, mulheres como você, que não sabiam o que fazer, mas sabiam para quem clamar. E por causa dessas, muitos seriam poupados. É por isso que você precisa se preparar, não com medo paralisante, mas com temor santo, o tipo de temor que nos faz mudar, que nos faz limpar o que precisa ser limpo, que nos faz deixar o orgulho de lado e pedir perdão. O tipo de temor que quebra o coração, mas salva a alma, porque o que está vindo não será anunciado em jornal. Não será avisado na televisão, será silencioso, mas devastador, como um vento que chega e arranca tudo o que não tem raiz. Só os firmados na fé verdadeira permanecerão de pé. Declare: eu tenho esperança, se acredita que Deus ainda age em silêncio e poder. Quantas vezes você olhou para os céus e disse: Senhor, fala comigo? Quantas vezes ajoelhou no escuro com os olhos inchados de chorar, esperando uma resposta? Essa é a resposta. Padre Pio falava que Deus não responde com trovões, mas com sinais. E os sinais estão em toda parte agora, nos desastres naturais, na inversão de valores, no ódio disfarçado de liberdade, na frieza crescente. Você sente, você sabe. E não é exagero. É discernimento. A tua alma está te avisando há anos. Mas hoje, a voz ficou mais clara. Porque não dá mais para adiar. Você lembra daquela promessa? Aquela que foi feita numa oração simples, muitos anos atrás, quando você ainda acreditava que tudo era possível? Padre Pio dizia que antes do cumprimento da promessa, Deus permite a solidão, permite o silêncio, permite a crise, para ver quem continua crendo. E você continuou. Mesmo esquecida, mesmo ignorada, mesmo desacreditada, você ficou. E isso é fé. E é por causa dessa fé que você vai ver. Mas antes de ver,
você vai ser provada. Porque não há glória sem cruz. E você já carrega uma cruz há muito tempo. Chegou a hora de ela florescer. Você sabia que em 1957, durante um êxtase espiritual, Padre Pio mencionou uma cidade onde as estátuas chorariam? Essa cidade não foi nomeada, mas ele disse que o choro viria pouco antes da lua ser coberta por um véu. E essa descrição bate quase exatamente com o eclipse lunar que acontecerá em abril de 2025, justamente no sábado de Aleluia. Coincidência? Não. Revelação. Um sinal. E você precisa estar atenta, porque não será um evento cósmico qualquer. Será um marco, um aviso, e quem estiver atento, entenderá. Mas quem estiver distraído, perderá a chance de escapar do que virá depois. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não é sobre astrologia, é sobre profecia. Os céus proclamam a glória de Deus e também anunciam os tempos. Mas o coração precisa estar limpo para interpretar os sinais. Você já parou para pensar que talvez toda essa dor que você passou foi só uma preparação? Que tudo o que te quebrou estava, na verdade, te moldando para algo muito maior? Padre Pio dizia: os que sofrerem em silêncio serão os primeiros a ver a luz. E talvez você tenha sido treinada na dor para ser sustentada pela fé, porque só quem foi quebrado de verdade conhece o poder da reconstrução divina. Você já tentou explicar sua dor para alguém e a pessoa não entendeu? Já tentou falar sobre o que sente e foi ignorada? É porque o que você vive não é comum, é espiritual. E só quem vive no espírito pode entender. Por isso, você se sente tão sozinha às vezes. Por isso, você chora quando ninguém está vendo. Por isso, você ora baixinho, mesmo sem saber se está sendo ouvida. E está. Padre Pio dizia que os suspiros da alma são mais altos que qualquer grito, e Deus tem ouvido cada suspiro seu. E vai agir, mas primeiro, Ele vai mexer com tudo. Escreva Eu confio se acredita que Deus está preparando o impossível para você. O que vem será forte, será como um terremoto que não destrói prédios, mas sacode corações. Gente que hoje parece firme vai cair. Gente que você achava irrepreensível vai se revelar. E gente que foi esquecida, como você, será exaltada. Porque Deus não escolhe os que brilham, Ele escolhe os que suportam, e você suportou. Suportou traição, rejeição, solidão, falsidade, dúvida. E ainda assim, continuou crendo. Continuou acendendo velas, continuou rezando, mesmo quando parecia inútil. E agora, você vai entender que nada foi em vão. Padre Pio disse que na hora da verdade, os joelhos fortes falarão mais alto que as bocas eloquentes. Por isso você que tem orado será resposta para quem zombou. Mas até lá, prepare-se, porque a escuridão virá. E quem não tiver luz dentro de si, não verá nada, não entenderá nada, cairá em pânico. Você precisa manter sua lâmpada acesa. Precisa manter o azeite da fé renovado, e isso só se faz com oração, com renúncia, com vigília. A noite será longa, mas amanhã será eterna. Declare, Amém, eu creio. Se confia que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Você se lembra de quando, ainda criança, você sentia a presença de Deus com mais facilidade? Padre Pio dizia que a infância espiritual é o lugar onde Deus mais gosta de habitar. Talvez você tenha perdido isso com o tempo. As dores da vida endureceram seu coração. As decepções calaram sua fé. Mas agora o Espírito Santo quer te devolver esse coração puro, quer restaurar sua sensibilidade, quer te fazer sentir de novo, ouvir de novo, viver de novo, porque o que vem vai exigir pureza. Vai exigir olhos de criança e coragem de mulher forte. Você vai ver coisas que ninguém verá. Vai entender coisas que outros chamarão de loucura. Vai sentir antes.
Vai saber antes, porque você foi marcada, você foi separada. Mas precisa decidir agora, porque a separação começou, já está acontecendo, e o céu está observando. Padre Pio dizia que quando o céu se cala, é porque já respondeu, e o céu tem estado em silêncio. Mas hoje, ele falou com você.